pouquinho. Primeiro, antes de você me falar sobre você, você lembra como a gente se conheceu? Em 2014, no Congresso Internacional, não foi? De 2016 ou 2014? Quando foi o Congresso? Um pouco antes, Na formação de Brainsporing. no Não foi nível em São 3 que você fazia Paulo. parte da diretoria. Verdade, verdade. Que memória E... boa. Ah, eu tenho Faz memória mais boa. tempo. Aí eu não sei se Coisas foi que o Brainsporing me trouxe. 2013. É. E É, aí, né, fase 3. fase 3 com o David Grant. Uhum. E Sim. aí, Renata chegou, Marcos entrou. E aí eu queria começar a falar um pouquinho disso, assim, né? A gente se viu, eu acho que duas vezes na vida, Uhum. né? Pessoalmente. Pessoalmente, né? Uhum. Nesse momento da formação com o David, na fase 3 que Sim. você fazia parte da diretoria do Brainstorming, a brasileira, Uhum. né? Super me acolheu, né? Eu vivia cutucando, perguntando as coisas e tal. E aí eu fiquei pensando, né, no meu histórico de Ponte Nova, meu pai que fala que é de Ponte Nova, né? Que é um sítio que Uhum. ele nasceu. Então, o histórico de Ponte Nova, né? E eu fui super acolhida. E eu não sei se isso vai ter a ver com essa relação de mindfulness que você vai falar, Uhum. né? Mas aí eu queria dar uma introdução para a galerinha para falar um pouquinho da gente. E que eu fiquei surpresa, porque assim, às vezes eu reposto, né, publicação de colegas, e eu repostei a Uhum. sua, e aí eu fiz a pergunta, né? Quem já ouviu falar, quem não conhece, tal. E aí um monte de gente não sabe o que é. E aí Sim. surgiu a ideia da gente fazer a live, né? Sim. Porque, na verdade, eu acho que eu sei o que é, mas eu acho que eu também não sei o que é, para te falar a verdade, né? Vai aprender hoje um pouquinho aqui também, né? Isso, exatamente. Então, conta um É. pouquinho pra gente de você. Quem é você, da tua formação? Nossa, toda vez que eu falo da minha formação, me passa um filme na cabeça. Essa semana acho que a gente comemorou o dia do psicólogo há pouco tempo, né? E eu falei, gente, faz tudo isso que eu já sou formada. A gente leva um susto assim, né? Para quando a gente já cronometrar o negócio. Mas eu sou psicóloga clínica, formada desde 2004. Eu sou aí, nasci em São José do Rio Preto, né? Por isso que eu tô sempre aí, a gente tem um monte de pessoas em comum aí, né? Mas eu vim para o Mato Grosso em 2005, recém-formada. Trabalhei com saúde pública, tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas, mas a clínica sempre foi uma paixão, sempre tive outros empregos paralela à clínica. Fui perita do fórum por 4 anos, trabalhei na parte na parte criminal ali, era um trabalho que foi muito desafiador e poucas pessoas, mas eu fiquei 4 anos na vara né, na comarca, trabalhando, e o Bronsport entrou na minha vida como uma coisa que agregou tudo, assim, era o que parece que eu fui tentando, até que o Bronsporting caiu na minha mesa. Eu fiz a formação aí em São José do Rio Preto, na clínica da Tina Zampieri, o André Monteiro, que foi Ah, aí. E aí eu me sim. apaixonei pelo André e pelo Bronsporting, né? Aquele poço de calmaria e Uhum. conhecimento que o André e a Tina são. E aí começou a minha história. Eu fiz MDR, fiz o Brainspotting, e foi pelo Brainspotting que eu conheci a Mindfulness. A primeira pessoa que falou Mindfulness na minha vida foi o David Grant. E aí, como bom americano, que não consegue traduzir muitas coisas em português, né? Eu perguntava, tá, mas o que é esse Mindfulness que ele fala tanto? Porque ele falava da gente colocar o paciente em estado Mindfulness e ali reprocessar o trauma, né? E eu pensava, gente, mas que momento é esse? Porque eu estava reprocessando o tempo inteiro, né? E eu lembro que um dia a gente conversando, a Priscila Fuzikawa, que também fazia parte, foi que falou, Juliana, não tem uma tradução, mas é esse momento assim, ó, de estar presente. E quando ela falou estar presente, traduzindo o David, assim, até o David mudou a carinha, do tipo, ai, ela entendeu o que que era, né, isso. E aí eu comecei a procurar e a ler, porque eu queria entender. Na clínica é muito importante esse momento de ancorar o paciente, principalmente, você trabalha com Bronsporting também, como é importante a gente trazer esse ambiente seguro do momento presente para a gente não reprocessar o trauma, para a gente não retraumatizar o paciente, né? Senão ele fica Exatamente. revivendo aquilo. E aí, como uma pessoa muito curiosa que eu sempre fui,
eu comecei a procurar, só que tinha muita coisa fora, não tinha muita coisa aqui ainda no Brasil, né? E aí eu fiz a minha primeira formação de Brainspotting, de primeira formação de imagens pelo IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria da USP aí de São Paulo. Eu terminei a formação em 2017, porque até então eu não tinha uma formação aqui no Brasil, né? E aí começou essa coisa de se falar muito sobre meditar. Mas eu também não, eu falava, gente, mas isso não vai funcionar. Como é que a gente leva isso para... Por que isso faz bem? E na neurociência, principalmente no Brainspotting, a gente entende como é fundamental o nosso cérebro entender o porquê que estamos fazendo tal coisa, né? E eu não entendia, não tinha ninguém que conseguisse explicar para mim, olha, meditar faz bem por conta disso. Faltava embasamento. Então eu sempre tinha uns porquê da vida. Eu fiquei muito tempo no Brainspotting, né? Você acompanhou lá, então fiz parte da diretoria, eu fiz vice-presidente. E o Brainspotting é minha paixão, trabalho muito com isso dentro do consultório. Mas a Mindfulness trouxe uma leveza. Eu falo que a Mindfulness ela é o laço de fita, assim, para a minha vida e para a vida das pessoas que cruzam o caminho pelo treinamento. Porque as pessoas falam sobre meditar. Eu vi que você repostou, né, que Mindfulness é uma relação com a vida, porque Mindfulness vai além, né? Eu vi que você repostou lá. Porque é o que você falou, as pessoas acham que meditar é assim como as pessoas às vezes não entendem a terapia, né? E que a gente precisa primeiro fazer uma psicoeducação, explicar o porquê. A Mindfulness, as pessoas vêm procurar meditação não sabendo o que é e querendo benefícios muito imediatos que eles não vão alcançar, porque é um processo, Sim. né? Sim. Então a Mindfulness entrou na minha vida por conta do Brainspotting, basicamente. Hoje eu estou numa outra formação, que é uma formação internacional pela Faculdade de Londres, que é um outro protocolo, que é um protocolo neurocognitivo, já estou no intermediário, e que só tem agregado. A gente tem 40 anos aí de muita pesquisa, de muito estudo, e no Brasil tem difundido agora, né? Tem trazido isso com mais leveza, né? Mas foi assim. Mas assim, os profissionais da área da saúde, né, inclusive os psicólogos, eles falam muito pouco de mindfulness, né? Eu acho que você traz isso com mais clareza pelo teu interesse, né? Eu não sei se você está recebendo os pacientes dessa forma aí no Mato Grosso, mas eu tenho recebido pacientes que não têm perfil de ir para um processo terapêutico, né? Porque essas pessoas têm ficado doentes, essas pessoas têm tido crise de ansiedade, essas pessoas têm crises de pânico. Sim. E aí eles vão passando de médico em médico e os médicos falam assim, olha, é emocional, né? E aí eles chegam no consultório e falam assim, que porra é essa, né? Que porra é essa de emocional, né? Agora, você está vivendo essa experiência aí? Eu tenho falado que agora as pessoas têm conseguido mentir menos, né? Porque antes da pandemia, as pessoas mentiam muito bem sobre não estar bem. É bem isso, né? Sim, porque tinha um monte de fuga, né, Cláudia? Então, assim, tudo era o excesso. Então, eu não estava bem, mas eu ia malhar, eu ia viajar, eu ia conviver com as pessoas. Então, aquela tapadinha para baixo do tapete, né? A pandemia acelerou os processos. Quem estava mal, ficou muito mal. Né? Então, a gente está tendo aí problemas que vão reverberar pela próxima década inteira. As compulsões são uma delas, ou até mais, porque tem uma geração vindo novinha aí, né? E realmente tem coisas na terapia que são muito doloridas, que não são por conta da pandemia, mas que tem destravado, e a pessoa realmente demora, né? Até porque, e aí é o legal da Mindfulness, né? Mindfulness não é terapia, mas é terapêutico. Tem essa diferença, né? Então, eu sempre costumo dizer que tem pacientes, tem alunos do treinamento da Mindfulness que vão vir para o treinamento, mas vão acabar procurando terapia. Porque a Mindfulness faz você ter lucidez sobre o que está acontecendo na sua vida. E é essa grande virada, porque, e a Mindfulness, é importante a gente falar, não tem cunho religioso. Ela é uma meditação neurológica, é um treinamento atencional, uma habilidade que a gente desenvolve com ganhos e benefícios psíquicos e emocionais ali, né? O que as pessoas têm de ideia da meditação é aquela meditação budista, clássica, né? Que tem toda uma filosofia, é autoguiada, ou é a meditação para respirar, para se acalmar, para dormir.
Isso são meditações? São, mas não é mindfulness. A mindfulness, ela é estruturada e ela tem toda uma questão neurológica por trás. Então, ela sim, a gente desenvolve uma habilidade. Tem pesquisas aí que comprovam realmente uma neuroplasticidade maior, aumento da massa cinzenta, densidade. Realmente a gente acalma muito a produção da amígdala, né, que é muito estimulada no pânico. Ela excreta a adrenalina, a noradrenalina, e a gente acalma muito isso com a meditação. Só que ela traz lucidez. Então, quando a gente senta e fecha o olho, a câmera é virada para dentro. E o que a gente está encontrando dentro da gente hoje? Caos, né? Eu fecho o olho e o coração, Exatamente. né? Eu percebo minha A mandíbula garganta travada, fecha. a garganta fechada, as mãos frias, os pés frios, e as pessoas se assustam. E elas falam, não, vou meditar não, esse negócio não está me fazendo bem. Opa, não está te fazendo bem, ou você está tomando consciência do quanto você não está bem. É por isso que a gente fala que não é terapia, mas é terapêutico. Porque aí esse processo de lucidez vai fazendo com que a gente, e aí dentro do protocolo, a gente tem toda uma sequência, né? Então a gente aprende a acalmar o corpo, a gente aprende a ter consciência corporal, a gente passa a aprender a respirar melhor com atenção. Só que a mindfulness, ela não é para ficar zen. Não é para você sentar na almofadinha e fazer cara de plenitude, como eu sou uma pessoa elevadíssima porque eu medito. Não, ela é para você ficar fortalecida, né? E para isso a gente sempre fala que a Fortalecido gente para enfrentar a vida. a Porque a realidade. vida, vamos combinar, hein? Uhum. Assim, eu tô com um monte de paciente que fala assim para mim: não, 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 eu quero voltar lá para o útero da minha mãe, eu não quero ser adulto. Eu Esse quero negócio minha de mãe, é o que a gente adulto, mais tem ouvido, né? isso, esse adulto é muito chato, essa vida de adulto é muito É. chato, né? Então, Porque, isso na que você está verdade, o falando é adulto, ele precisa se importante. responsabilizar, né, Cláudia? O adulto, Por ele se ele, responsabiliza pelo próprio autocuidado. E o que a gente tem visto nessa fadiga pandêmica é, não quero me cuidar. A realidade está cansada, então eu quero beber, eu quero dormir, eu quero comer, eu quero maratonar o dia inteiro de série, eu não quero enxergar o mundo lá fora. Porque lá fora eu tô porque, perdendo as Ju, pessoas que eu assim, o amo, se lá fora tem cuidar, um vírus que eu não controlo, né? Tem uma realidade muito aham, dura, né? e tem uma coisa que é assim, eu acho que as pessoas não sabem se cuidar, né? Uhum, Não é dito para as pessoas assim, como você se sente, não é perguntado porque o outro não quer saber. sim. Porque se o outro souber, ele não sabe o que ele vai responder. Então, uma coisa Uhum, vai amarrando na outra, né? E o se cuidar dá trabalho. é. O se cuidar dá trabalho, né? Dá trabalho que você Então, precisa fazer escolhas, né? escolha e esforço. E E aí eu entra nessa fala imagino, sua, essa sua fala é importantíssima, porque quando você falou assim, como é que é uma relação comigo e com o mundo? É justamente isso. Quando a gente medita na mindfulness, a gente trabalha curiosidade, coragem e compaixão. Na compaixão, que é trabalhado e que as pessoas falam, mas uma coisa é falar, outra coisa é vivenciar atitudes reais de compaixão e frases que são compassivas, porque você passa a ter uma empatia com o outro. Porque a partir do momento que você sabe, você tem uma autorregulação, que você conhece esse leque, você sabe nomear o que você sente, você sabe que o outro sente a mesma coisa que você. Então, é automático, e isso enquanto terapeutas, eu falo isso muito para colegas psicólogos, é, o quanto, enquanto terapia, nós que meditamos terapeutas, conseguimos ter uma escuta muito mais empática e acolhedora com aquele paciente, porque a gente tem conta transferência o tempo todo ali, né? E isso é muito o relatado tempo pelos todo. pacientes o tempo todo. Então, por isso que Então, mindfulness é uma relação com você e com o mundo. aí eu quero te fazer uma pergunta. Eu tenho alguns pacientes que estão aqui e uma colega comentou agora há pouco que é um tema muito importante. É uma colega que trabalha comigo no consultório, Ana Larissa. Nós vamos até fazer uma live daqui 15 dias. Eu uso um termo que tatu cheira tatu. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu também fiz brainstorming, né? E eu escutei mindfulness também, mas eu não fiquei conectado igual você conectou. Então, assim, quando eu falo que tatu cheira tatu, é porque a gente costuma se interessar por temas que nos fazem sentido. E nós, Sim. terapeutas, também, né?
E essa capacidade de se colocar no lugar do outro, ter empatia pela fala do paciente, nós temos, pelo menos é isso que eu entendo, e eu acho que você também, nós temos que viver isso na nossa vida. Sim. Porque senão não faz sentido, senão o paciente ele não se sente acolhido nem entendido na fala dele. Sim. Né? Então, assim, o que Mindfulness te trouxe para você fazer uma formação em São Paulo e agora está fazendo em Londres? Ah, já que fez um comentário no meu post que ela fez um treinamento de Mindfulness por 1 ano. E que foi o escritório de advocacia que ela trabalhava que ofereceu para os funcionários que queriam. Né? Olha, Sim. que maravilhoso. Tipo Tem assim, muitas empresas procurando, porque eu costumo dizer, até alguns alunos falam, Mindfulness é a boia que você passa a ter para você não morrer afogada, sabe? Então, é esse cantinho seguro. E é muito engraçado, uma das coisas que a Mindfulness mais agregou na minha vida foi tirar de mim o peso, porque você é psicóloga também há bastante tempo, você sabe que a gente é cobrado por uma perfeição. E faz que a gente terapia há bastante tempo. Graças a Deus, né? Eu também, não largo minha terapeuta, não. Eu sempre falo. Já troquei de terapeuta, mas não fico sem. Porque, na verdade, nos cobram, Cláudia, uma coisa que a gente tem que saber sempre tudo, né? Esperam isso de nós. Os pacientes vêm em busca de resposta. E parece que a gente não pode sofrer, a gente não tem problema. As pessoas têm uma imagem que psicólogo é um ser iluminado que veio no mundo só para dar sentido na vida dos outros. Mas a gente vive. A gente tem problemas emocionais, a gente se frustra, a gente se decepciona, a gente perde pessoas queridas, né? A gente também está passando pela pandemia. E quando a Mindfulness entrou na minha vida, parece que foi uma permissão para eu acolher esse lado mais frágil meu. Porque eu sempre fui muito apaixonada, e tanto é que eu fiz coisas que hoje eu olho e falo, meu Deus, por que eu fiz tudo tão junto, né? Porque o que eu mais escuto da minha terapeuta é, reduz o ritmo, porque se deixar eu trabalho enlouquecidamente, né? Então, fechar a agenda, reconhecer que eu estou cansada, ter uma fala, às vezes, e aí esse autocuidado comigo mesmo, que eu falo isso muito no meu Instagram, é para mim que eu faço as coisas, né? É eu que preciso. Então, quando eu coloco na minha agenda um horário fechado, porque eu vou na terapia, porque eu vou malhar, porque eu vou me cuidar, porque eu vou no salão, qualquer coisa é para mim, porque é um momento que eu estou ali me equalizando, né? E a Mindfulness traz muito isso, porque o treinamento da Mindfulness não é para a gente meditar só na nossa almofadinha bonitinha, com o ar ligado, na nossa sala com sininho e mantra tocando. Isso é muito fácil, é muito bom, é uma delícia. Mas nem sempre a gente tem isso. Mindfulness é para o dia a dia. É para quando eu estou prestes a perder a cabeça, eu ter lucidez para falar isso aqui não é uma escolha boa. É eu reconhecer que eu estou triste e não com fome. É para eu reconhecer que o meu pescoço está doendo porque eu estou frustrada e com medo. Não porque o dia foi só pesado, né? Porque o corpo fala com a gente o tempo todo. Eu tenho que e no treinamento, um ortopedista. Tá vendo? E aí, quando você vai meditar na Mindfulness, esses sinais aparecem. Nossa, Juliana, eu meditei. Que eu mais escuto dos alunos até a 3ª ou 4ª semana. O treinamento dura 8 semanas. É um encontro por semana. E o que eu mais escuto é, nossa, hoje a meditação foi péssima. Nossa, eu não estava nem te escutando. Nossa, minha lombar, nossa, o meu pescoço, nossa. E as pessoas se frustram. Porque elas querem vir e ficar zen, não pensar em nada. E isso não é meditação. Se em algum momento falaram para vocês que isso é meditar, estão enganando vocês. Primeiro que o conteúdo neurológico está o tempo inteiro ali, nem enquanto a gente está dormindo ele para de ser reproduzido, o nosso cérebro digere durante a noite. E esse movimento de saber para onde o pensamento foi, ter consciência, meu pensamento fugiu, eu sei aonde minha atenção foi e eu voltar, já é o cérebro fazendo o movimento de ter a atenção focada. Então a gente brinca que a gente sabe onde a gente vai colocar essa luzinha. Porque às vezes você fecha o olho e você escuta o filho chorando, o passarinho, a buzina, seu pensamento vai, preciso pagar uma conta, nossa, eu não bebi água hoje, nossa, eu não fui malhar, nossa, aquele WhatsApp, nossa, eu vou terminar aqui o e-mail. Você está com o olho fechado, mas aquilo está produzindo. Opa, isso é só um pensamento. Né? Eu estou só prestando atenção agora no meu pé, ou no meu ombro, ou na minha respiração. Opa, isso aqui, nossa, cheiro de comida, eu estou com fome. Nossa, então eu estou com fome, eu não comi. Então, a hora que eu acabar aqui, mas ok, eu reconheço o pensamento e solto.
E a gente fica durante muito tempo neste processo. Até que, lá para a quarta ou quinta semana, a gente começa a perceber que os pensamentos vão se assentando, mas porque o corpo já está muito mais aquietado. Então, o treinamento de 8 Porque eu semanas é tô um ouvindo pontapé. meu corpo. Ó, o Isso. corpo Na vai verdade, te eu estou acalmando. reconhecendo. Aham, eu reconheço. Eu Isso. reconheço o que é um pensamento, o que é uma sensação e o que é um sentimento. Então, a gente tem aí dentro um triângulo de como é que tudo isso funciona. Na pandemia, o que a gente tem percebido? As pessoas não sabem descrever o que elas estão sentindo, porque é um turbilhão, né? E são muito somáticas no corpo. Então, eu tenho pego pacientes que já estavam de alta e estão vindo de novo com crise de pânico. E aí é muito difícil para esse paciente entender que fisicamente ele não tem nada, porque o corpo está gritando, né? Mas tem medo, tem luto, tem separação, tem frustração, tem um monte de pacote de coisas negativas, que socialmente as pessoas não estão preparadas para acolher, né? Por isso que elas vêm para terapia. Porque às vezes você vai falar sobre isso com uma pessoa que vai invalidar seu sentimento. É isso, é frescura, para com isso, é bobagem. Ou, ai, não, eu peguei Vai pessoas de luto. passar. Vai passar, é uma fase. Ai, não pensa nisso, não. Se você ficar pensando nisso, não vai embora. Vai procurar Deus, se é falta de Deus, se é falta de fé. Questionam, invalidam. E sentimentos ruins, a gente tem. A gente não ignora eles, a gente acolhe. E é esse o Essa é a processo. proposta. E sabe aqueles globinhos de neve? Eu vi falando sobre isso, minha irmã morre de risada, dá risada quando eu falo dois exemplos, mas é muito importante isso. Aquele globinho de neve, quando a gente vira e chacoalha, ele virado sendo chacoalhado, somos nós desregulados, né? Aí você vira e fala, opa, aquieta aqui, senta e observa. E aquela neve começa a assentar de pouquinho, é o nosso processo mental, né? Então o corpo está extremamente agitado, porque minha mente está agitada. Sentei para pausar. Pausei por 5, 10, 15 minutos. Isso vai aquietar. E isso é um treino. Ju, explica para o pessoal o que é desregulado. O que é nós estarmos desregulados. E também eu quero que você fale uma coisa, que é assim, ó, como nós somos terapeutas de trauma, né? E ainda é pouco difundido, né, na nossa categoria de psi, as pessoas, assim, a nossa formação, né? A nossa formação em psicologia, ela fala da questão neurológica, né? Da questão cognitiva, mas não com aprofundamento da questão neurológica, que mindfulness é um processo neurológico, que a desregulação é neurológica, que o assentamento é neurológico, que não adianta a gente querer não pensar, né? A gente tem que saber para onde isso vai assentar, igual você falou. Então, assim, conta um pouquinho para o pessoal, né? Eu vou explicar. Aqueles que são descréditos em processo terapêutico, ou assim, mas uma conversa só, né? Bom, eu tô ficando com a fama de, vai lá na Cláudia, porque eu não preciso nem conversar. Então, assim, você não vai ter que contar da Bota tua o foninho, vida. pega a varetinha. Você não vai precisar contar da tua vida. E a coisa vai acontecendo assim, e aí eu vou ficando melhor. E isso não é mentira. Porque, assim, a gente sai da terapia da fala, né? E eu acredito que esse recurso do mindfulness também é isso. Não sei se eu estou entendendo corretamente. É bem isso mesmo. Até porque eu falo que a fala, ela é um processo que ela vai vir naturalmente. Né? Eu já reprocessei pacientes com Bruce Sporing totalmente em silêncio e só fui saber realmente o que tinha acontecido 6 sessões depois, quando o paciente estava bem para me contar, né? Porque isso, às vezes, é difícil a gente olhar para coisas que a gente vive, nem a gente quer ouvir, né? Quem dirá contar para uma pessoa, né? Eu vou explicar como eu explico para meus pacientes que chegam aqui descrentes também e que até um tempo ainda me questionam, né? Quando é que a gente está desregulado? Quando eu não tenho coerência entre o que eu sinto, penso e faço. Eu digo algo, eu sinto o oposto e faço totalmente o contrário. Né? Eu digo que eu estou super bem, mas eu tomo um monte de remédio, meu corpo está doendo. E eu falo que eu estou bem, mas eu estou irritado, explosivo, compulsivo, mal-humorado, sisudo, com insônia, obeso. Opa, se eu estou bem,
eu não tenho, isso não reverbera no meu comportamento e não reverbera no que eu estou sentindo, eu estou desregulado, né? E aí vamos olhar pra gente nessa fase da pandemia, quantos desregulados, não precisa nem levantar a mão, nem marcar ninguém no post depois, né, Cláudia? Mas tem muita gente desregulada, Assim, ó, né? só assume para você mesmo, né? Fica quietinha aí com o seu pensamento, né? A tua Isso é desregulação desregulação. emocional. E aí eu costumo dizer que no processo de psicoterapia ou da mindfulness, a gente começa a nomear isso. Então eu começo a entender o que eu sinto, eu começo a entender como isso reverbera no meu corpo, e aí eu passo a fazer escolhas melhores, né? E aí eu tenho uma coerência, né? Então isso é desregulação. A parte neurológica, eu costumo explicar para os pacientes que a mente, ela não é uma nuvem que flutua dentro do cérebro, né? Porque dá a impressão de quando a gente fala de mente, é uma coisa abstrata. Nós temos um cérebro que é um órgão, assim como qualquer outro, fígado, coração, pâncreas, próstata, ovário, que está dentro do nosso crânio. E que se esse cérebro não está saudável, ele não dá conta de produzir uma mente saudável. Então isso é neurociência, né? O cérebro, ele desidrata, ele diminui, ele atrofia, ele inflama, ele cresce de tamanho, ele tem edema. E se ele não funcionar bem, e o cérebro ele faz parte de um sistema daqui para baixo, que se ele não estiver bem, daqui para baixo nada vai estar bem. E o que as pessoas querem? Que daqui para baixo tudo funcione, mas esquece de cuidar daqui, né? Então, o cérebro, ele precisa estar saudável. Isso inclui você cuidar da sua alimentação, do seu sono, você não encher ele de coisas tóxicas, né? Isso inclui álcool, droga, cigarro, anti-inflamatório comprado nas farmácias, né? Para tudo isso, entra o mindfulness, que é um recurso. Isso, e é um recurso para pessoas que às vezes não querem nenhum processo terapêutico, ou às vezes nem precisa de um processo terapêutico. Sim. Né? Sim. Porque ela mesma tem a capacidade de se autorregular. Conta desse treinamento que você dá. O treinamento, ele consiste em um encontro por semana, por 8 semanas, por isso que chama treinamento de 8 semanas. Ele envolve parte teórica, parte prática e algumas atividades que o cliente vai fazer ao longo da semana. Então, a gente coloca umas práticas para fazer, observações, exercícios que ele vai fazer, vai anotar e vai vir para a próxima aula. Então, toda aula tem uma sequência, né? Depende dele. Não tem. E aí é uma coisa muito legal, porque na prática é que a gente tem os benefícios. Não, eu falo que é igual ir na academia. Não adianta comprar leg. Tem gente que tem um monte de roupa de academia super linda, né? Mas não vai na academia. E a leg não tem esse poder de levantar nosso bumbum sozinho. Aí eu uso roupa de academia e fico bem. Nosso sonho, né, Cláudia, seria, né? A mindfulness é a mesma coisa. Se eu não pausar 5 minutos, 10 minutos por dia, e usar do recurso da técnica para fazer esse treino atencional e olhar para esse triângulo entre corpo, mente e pensamentos, eu não vou colher benefício. Então, e por que é importante pensar no cérebro como um órgão? Da mesma forma que meu músculo só cresce eu movimentando ele, esse processo de percebe o pensamento, traz o pensamento, é uma flexão neurológica. É um treino. Sim. Porque o cérebro precisa trabalhar tudo isso, né? Então, assim, vai vindo. Isso. E tem a neuroplasticidade cerebral, né? Isso, que já é comprovado. E aí, é bem isso. Quando é que os benefícios vêm? Do quanto que você pratica. Porque os benefícios não é que você vai ficar zen, mas você vai chegar um momento que você vai ter menos impulsos, você melhora seu nível de atenção concentrada, você melhora o seu momento de lucidez, você melhora o seu leque emocional, você se autorregula mais, você tem uma desaceleração corporal, porque você aprende a praticar o autocuidado, né? Você acolhe melhor as suas emoções, você melhora a sua relação com o outro, porque você estando bem, automaticamente você consegue deixar o ambiente melhor. Mas, Juliana, quando é que isso acontece? Quando encerra a 8ª semana? Não. A 8ª semana é o pontapé inicial para o início de uma jornada sua. Então, como você vai se relacionar com a prática, e aí por isso que a gente fala que mindfulness é uma prática do dia a dia, da vida real. Porque é eu estar na fila do banco agitada, batendo o dedinho, e perceber, nossa, estou batendo meus dedos muito agitada. E aí eu posso
pausar ali, sem ninguém perceber, focar minha atenção ou na respiração, ou no meu dedo, fazer uma escolha de tentar relaxar, trazer autocuidado para o corpo, distensionar. Isso também é mindfulness. É eu conseguir tomar um café e saber que eu estou tomando um café, que eu não estou rolando a tela do celular, que eu não tomei, não acabei de comer o bolo, falei, nossa, eu comi? Nossa, eu bebi o comprimido ou não bebi o comprimido? Isso eu escuto direto. Você lembra se eu bebi o comprimido? Não, peraí, onde é que estava a tua atenção? Né? Mas não, a pessoa bate o carro e fala, nossa, não sei como aconteceu, eu não lembro, não vi. Porque, na verdade, a sua mente não está ali, você está no hábito, você está fazendo coisas muito no hábito. Né? E no hábito a gente mantém relacionamentos ruins, fica no emprego ruim, aceita o pouco que o outro pode te oferecer, porque você não se conhece. Né? Então é uma sequência. Né? Não Porque questiona. assim, se eu não me conheço, eu não questiono. Eu só vou Sim. adoecendo, né? Sim. Adoecendo que seja o corpo por uma, sei lá, uma dor lombar, né? Sim. Adoecendo por doenças autoimunes. Nós sabemos hoje que a doença autoimune ela tem um fundo traumático, né? Sim. A questão da neuroplasticidade cerebral, o quanto que esse ir e vir do mindfulness, né? Sim. É como se estivesse fazendo musculação mesmo. O Sim. cérebro Sim. vai conhecer um novo caminho e ele vai se adaptar a esse novo caminho. Ele só vai precisar de um tempo, que é a tal da jornada que você falou. Sim, é bem isso. E, na verdade, é devolver para o nosso cérebro, para o nosso corpo, esse ritmo natural. O cérebro, ele é preparado para digerir todas as nossas emoções, né? A gente atrapalha o processo, que a gente fala sobre isso no Brain Spotting também. Onde é que um trauma se instala? Ele se instala quando você não consegue compreender aquilo, porque aquilo lá te afetou, impactou a tua vida, mudou o rumo da sua vida. E aquilo ali instalou. Então, não tem isso doeu ou não doeu ao ponto de virar um trauma. Tem como você lida com aquilo. Porque às vezes uma separação para alguém não é nada, às vezes para alguém aquilo lá é motivo para um suicídio. Né? Exatamente. Então, nesse processo do que dói, somos nós que precisamos entender o que está acontecendo. E a mindfulness, ela é muito gentil, porque a gente fala que a gente quer sentar, pausar e não interferir no processo. É um processo de observação. Então, quando eu acho que eu já sei o que eu vou fazer, a gente fala, para um pouco mais, olha um pouquinho mais com curiosidade. Será que eu sei mesmo? Ou será que é o macaquinho do julgamento aparecendo, o macaquinho da cobrança, o macaquinho do, ai, que coisa feia, né? A vergonha, o quanto você é crítico de Ô, você, Ju, ai, você aquela está falando de vozinha uma diabólica, coisa, né? você está falando de uma coisa que é o processo da incerteza, né? Que Sim. é me deixe surpreender pelo que vai aparecer, né? Uhum, E o uhum, ser humano ele tem a tendência de querer controlar, ele faz um roteirinho na tudo. cabeça dele, ele fala e ele tem a resposta e ele reage a partir desse roteiro, né? Então, Sim. eu acho que ela. Então, não tem essa coisa de assim, vamos ver o que vai acontecer. Que o David fala muito, né? Do Sim. processo da incerteza. De não interferir no processo. E o Bruce Spotting tem muito isso, né? Uhum, Observa, observa um pouco mais, observa um pouco mais. Vamos ver onde isso vai te uhum, levar. E a mindfulness é justamente isso. É você estar naquele momento presente. Entende por que não é só ficar bem? A tendência é que você vai ficar bem. Mas para isso tem um processo. Então, nossa, eu tô com medo, ou isso é uhum. ciúmes, ou isso é raiva. Nossa, eu me senti exposta, eu me senti envergonhada. Nossa, como é que eu vou acolher isso? O que eu vou fazer? Porque nessa mente controladora que a gente tem, a tendência são as fugas. É o processo de Uhum. negação, é o processo de você ficar dissociado, né? Porque você não quer enxergar aquilo ali. De imediato, o cérebro cria Ah, aquela aversão. ó, eu acho que é legal contar pro pessoal o que que é ficar dissociado. Ficar dissociado. A gente usa os termos e esquece, talvez tem as pessoas que não estão dentro da área, né? A dissociação está dentro dos mecanismos de defesa, é um processo de negação, pode ter em escalas muito pequenas, que é o que todo mundo faz. Por exemplo, estou distraída ouvindo uma música no carro e viro na rua errada contramão. Estou dissociada, não estava prestando atenção. Porém, ele pode ser um transtorno dissociativo grave, ao ponto de uma situação traumática ser apagada da sua mente. Então, olha, é comum a Uhum. gente receber pacientes que falam, olha, até os 9 anos da minha vida eu não lembro de nada. Ah, mas você não lembra da escola? Não, eu tenho um apagão. Opa, alguma situação traumática ali muito difícil,
né? Pode ter lapsos após um trauma imediato, né? Um trauma recente. Então, eu capotei o carro e perdi, sei lá, alguém querido comigo ali. Eu não consigo lembrar do acidente, mas de repente começa a vir uns lapsos de memória. O cérebro vai lá, sucumbe aquilo para te proteger naquele momento, para tentar não deixar isso virar um trauma. E conforme ele entende que você tem condições de se conectar com aquilo, ele vai soltando essas memórias, que é o que a gente faz no Brain Spotting e que acontece na Mindfulness também. Conforme você vai dando conta, né? Isso, conforme você vai dando conta. Isso. Porque eu acho que é importante contar isso pro pessoal, porque às vezes eu tenho paciente que fala assim, eu quero lembrar, Então, né? não funciona assim. Deixa acontecer, porque só vai ser liberado quando você der conta de lembrar, né? Porque se esqueceu, e se a gente pensar na neuroplasticidade e em todo esse funcionamento cerebral, né? Se esqueceu é para te preservar, deixa quietinho. Sim. Né? E aí vamos cuidar dessa atenção plena. E me fala uma coisa, se o pessoal que está assistindo a live, vai assistir depois, for explicar para alguém o que é Mindfulness, assim, simplifica para mim, vai falar o quê? Geralmente as pessoas explicam que elas estão meditando no estilo de atenção plena. Aqui eles têm falado muito isso. Eu medito, né? O que é Mindfulness? Às vezes as pessoas nem sabem, nem querem falar Mindfulness porque tem medo de falar errado, né? Fala, eu pratico meditação. Tá errado? Não. Mas é uma meditação como? É uma meditação neurológica. Geralmente os meus alunos explicam assim, para mostrar que não tem uma filosofia, que não tem uma religião por trás e que qualquer pessoa pode praticar, né? Mas ela não é só isso, né? É o que eu falei, ela é terapêutica de alguma forma e ela é para a sua vida, a partir daquele momento, ser diferente mesmo, essa relação com o mundo, como eu vou me relacionar. Eu gosto muito dessa definição, que Mindfulness é para ter lucidez. Por que você medita? Eu medito para ter lucidez. Eu medito para saber onde é que eu tô. Até quando eu tô muito louca, para falar, nossa, hoje eu tô muito louca, né? Isso é lucidez. Nesse momento, é lucidez. Isso. Ju, quer falar mais alguma coisa? Faltou alguma coisa? Não. Quero agradecer a oportunidade. É um assunto que eu amo, assim, se eu pudesse vivenciar isso, e é muito gostoso trabalhar, é muito gostoso receber o feedback das pessoas, é uma oportunidade única poder estar trazendo isso, né, e perceber que as pessoas têm procurado mais por ter informação. Obrigada, viu? Beijo, obrigada para todo mundo que participou. Obrigada, gente. Até mais. Tchau.